Quero convidá-los a abrir suas Bíblias no livro de Mateus, no capítulo 28. E eu quero ler a última frase do versículo 20. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Vamos logo? Eu quero que vocês leiam juntamente comigo. Se a sua versão é diferente, então fale juntamente comigo. Amém? Então vamos lá. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? É sobre isso que eu quero esta noite falar com meus irmãos, porque esta é uma promessa muito poderosa da parte do Senhor. Após Jesus ter 28:20, acharam? Amém. Após Jesus ter pago o preço que pagou, ter sido julgado injustamente, ter sido preso, ter carregado a cruz, ter morrido na cruz, e, é claro, depois ter ressuscitado. Durante 40 dias, ele estava aparecendo aos seus discípulos, e a última palavra registrada por Mateus, ele vai dar a maior de todas as promessas. Quando Jesus sabe que vai assunto aos céus, quando ele sabe que todas as coisas ele havia cumprido, agora imaginem aquelas semanas em que os discípulos viveram de tal pressão, de angústia, de sofrimento, de ver o seu mestre e Senhor passar por tudo aquilo que passou. E eles sabem que Jesus não ficaria fisicamente com eles, que Jesus já havia dito que voltaria para o Pai. E vocês podem imaginar o que passaria, ou que passava na cabeça dos discípulos, como quem diz assim: bem, o projeto agora acabou. O que vai acontecer da nossa vida a partir de hoje sem Jesus? Sem a presença de Jesus, porque durante esse tempo nós acostumamos com sua presença, então nós precisávamos de milagre, e ele fazia milagres. Precisávamos, de segurança. As palavras dele eram espírito e vida, e trazia segurança e paz para os seus. Mas agora ele está se despedindo. Ele vai voltar ao Pai. Agora ele olha para os seus discípulos. E antes, no versículo 18, ele diz assim: eis que me foi dado autoridade nos céus e na terra. E ele olha para eles e diz: então, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí ele diz assim: e ensinem-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E por último, ele vai nessa última frase, que é o quê? Eis que estarei convosco todos os dias, até
a consumação dos séculos. O que Jesus está fazendo é trazendo segurança àqueles que iriam ficar. Mas como ele ficaria todos os dias com ele, se é que ele iria voltar para o céu? Imaginem, irmãos, tal promessa, quando você pensa que Jesus vai embora e que nada mais acontece, ele diz: não, eu vou, mas eu volto para vocês. Amém? Se você ler o capítulo 16 de de João, ele está o tempo todo dizendo que ele iria, mas ele voltaria. Agora presta atenção, aquele que recebeu toda a autoridade nos céus e na terra, é o mesmo que diz: eu vou estar com vocês, amém? Então pense comigo, ele recebeu toda a autoridade, amém? Ele recebeu a autoridade onde? No céu e na terra. Então todo o poder, toda a autoridade está nas suas mãos. Agora ele olha para você e diz assim: você não precisa ter medo, porque se existe alguma autoridade no mundo, saiba que eu sou ainda maior, porque toda a autoridade foi me dada. E sabe de uma coisa? Se você anda comigo, você não precisa ter medo do futuro. Amém? Saiba que nenhum poder, nem o poder das trevas, nem o poder do pecado, nem os demônios, nem absolutamente nada poderá contra vocês, porque eu estarei convosco. Lembra do nome de Jesus? Emmanuel, que quer dizer Deus conosco. E o Deus conosco, Emmanuel, não é um Deus que caminha ao nosso lado, mas é um Deus que caminha dentro de nós. Amém? Então, pensem comigo, qual é a promessa de Jesus? E primeiro, a grande questão, irmão João, não é a promessa em si, mas a grande questão é quem que está falando. Porque alguém pode lhe dar uma promessa e não poderá cumprir com o que está dizendo. Então, além das palavras, você precisa saber quem é que está falando. Amém? E quem está falando, ele sabe que ele é autoridade no céu e na terra. Quer que eu te diga uma coisa? Não há nada para você impossível na terra. Amém? Não há nada para você impossível que está no céu, porque você está com Jesus. E se você está com Jesus, as coisas que estão no céu pertencem a Ele. E por causa de você estar com Ele, pertence a quem? A você também. Amém? As trevas que estão na terra não poderão nos atingir, porque Ele é a luz do mundo e Ele está conosco. Sabe por que você não pode ter uma vida, sabe, sem esperança? Porque Ele é a nossa paz. Amém? Então, o que eu queria trazer aos meus irmãos esta noite? Não tenham medo. Não tenham medo do futuro, não tenha medo das ameaças, não tenha medo de absolutamente nada, porque aquele que venceu todas as coisas está conosco. Amém? Estarei convosco nos dias bons, não é isso? Todos os dias. Qualquer que seja a tempestade, pastor, qualquer que seja o dia, qualquer que seja, sabe, as lutas e as tempestades enfrentadas, eu e você precisamos ter a consciência de que não estamos sós, de que nós não somos um povo sem expectativa, de que nós não somos indivíduos sem a presença de Deus. Sabe, às vezes a gente pensa assim, né? Vamos buscar a presença de Deus, e Jesus já está dizendo assim: você não precisa buscar, ela já está aqui. Eu já estou com vocês, amém? A presença de Deus não é algo a ser buscado,
porque é algo que já está em nós. Glória a Deus, amém? E aquele que fez a promessa é fiel. Ele já tinha falado em Lucas, tinha registrado, então abra comigo Lucas capítulo 10, versículo 19, isso aí foi quando ele mandou os seus discípulos numa jornada, aqueles 70, capítulo 10, versículo 19, ele diz assim: eis que vos dei autoridade para pisardes serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do maligno, e nada, absolutamente nada vos causará dano. Ouça-me em nome de Jesus. Toda a autoridade foi dada a ele onde? No céu e na terra. Agora, irmão Wilson, ele olha para os seus discípulos e diz assim: da autoridade que eu recebi, eu agora dou a vocês. Amém? Então, mais do que ele apenas ter autoridade sobre todas as coisas, ele nos deu autoridade sobre aquilo que iria nos atrapalhar a jornada. Ele diz: olha, eu dei autoridade a vocês contra demônios, contra escorpiões, contra todas as coisas. Porque escuta, enquanto nós estamos no mundo, nós temos guerras, nós temos lutas, mas ele disse assim: vocês não precisam ter medo, porque a autoridade toda quem tem sou eu, e de mim eu divido a autoridade que tenho, e agora eu lanço em vocês a mesma autoridade, e vocês não precisam ter medo. Amém? A autoridade de vocês é contra quem? Olha o que o versículo diz: serpentes, escorpiões, todo o poder do maligno. Ele tem poder, o maligno, correto? Mas você tem autoridade sobre qualquer poder dele. E o que é mais importante, nada. Sabe o que é nada? Nada. Absolutamente nada pode lhe causar dano. Quando Satanás vem, e ele sempre vem, trazendo palavras, às vezes de maldição, às vezes palavras para te derrotar, às vezes para dizer assim: você não consegue, às vezes para dizer assim: ei, você não é salvo. Outras vezes ele vai tentar mostrar para você que Deus não te ama, porque você está passando pelo que está passando. A mesma coisa que ele fez com Adão no Éden, quando ele disse: olha, o que Deus disse para ti, ele mentiu, porque quando ele disse: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, na verdade você não é imagem e semelhança dele, você só será semelhança dele no dia que você contrariá-lo, no dia que você pecar. Não é isso que ele disse para Eva? Se você comer desta árvore, então você será, os seus olhos se abrirão e você será semelhante ao Altíssimo. Não foi essa a palavra? Ele estava dizendo: Deus mentiu para você, você não é semelhante a Deus. E o diabo muitas vezes vai dizer: você, do que Deus disse para você, não é verdade. E eu estou lhe dizendo que Jesus agora reafirma a sua verdade, sabe? Primeiro que nós, quando ele veio, irmãos, Jesus veio, ele nos fez parecer novamente com Deus. Nós nos tornamos a sua imagem. E agora ele deu autoridade. Quando ele fala serpentes e escorpiões, ele não está falando literalmente de animais, mas de poderes das trevas. E quantos irmãos hoje estão apavorados, com medo dos poderes das trevas, com medo de avançar na vida espiritual, porque os escorpiões, as serpentes, a mesma velha serpente
lá do jardim, aquela mesma velha serpente que aparece lá no Apocalipse, é a mesma velha serpente que está tentando nos enganar, tirando de nós a nossa fé naquele que disse que estaria conosco. Sabe de uma coisa? Às vezes quando você ouve uma pregação, uma palavra, você pensa, Deus está comigo. Mas na hora do enfrentamento, o diabo vai colocar na sua mente, será que ele está mesmo? Será que aquilo que ele disse para ti é verdade? Será que aquela palavra nonata que ele te falou há 25 anos atrás ainda está de pé? Será que a promessa dele não caducou? Será que ele não mentiu para você? Aí Jesus disse, ei, pare de ouvir Satanás, vocês têm autoridade contra Satanás, contra serpentes, contra escorpiões, e nenhum dano que ele disser que vai lançar contra você, sabe, vai te atingir. Amém? Sabe por quê? Você está protegido. Sabe por que Satanás não vai tocar em ti? Glória a Deus. Aleluia. Esse menino é do manto. Glória a Deus. Ele sabe. 1 João capítulo 5, versículo 18, diz assim, aquele que é nascido de Deus não vive pecando, porque o nascido de Deus o guarda, e o maligno não toca. Ei, você pode olhar para você assim e dizer assim, eu sou intocável. Dá para você se perceber? Eu sou intocável. Dá? Saiba que Satanás não pode te tocar. Amém? Você e eu somos a menina dos olhos de Deus. Quando ele quiser tocar em você, primeiramente ele tem que passar por Deus. Jesus não morreu? Sim ou não? Sabe o que Jesus está dizendo? Manjando, só por cima do meu cadáver. Mas eu não estou mais lá. Eu vivo pelos séculos dos séculos, então ele não pode te tocar. Irmãos, quando a gente tem essa confiança, e todo crente deva ter esta segurança de que Jesus está conosco. Sabe, Davi era um homem de grandes batalhas, mas quando ele diz assim, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele ele dá o termo à guerra, ele quebra a lança, despedaça o arco e diz, sabei que eu sou Deus. Amém? É esse Deus que agora diz, eu vou para o céu, mas vocês não vão ficar só. Já viram esse pessoal, quando eles são, como diz assim, endemoniado mesmo, esse pessoal que anda com esse mundo, que tem esse espírito maligno, o cara diz assim, eu não ando só. Já ouviram essa expressão? Eu não ando só. É verdade, mas ele anda com derrotado. Entende? Ele pode ter o espírito que ele tiver, mas é um derrotado. Quem não anda só e ninguém pode atingir, sou eu e você. Amém? Porque o leão da tribo de Judá está conosco. Amém? E nada e nem ninguém poderá nos derrotar. Ele tem toda a autoridade, mas ele dividiu a sua autoridade, se você tem. Eu queria fazer, para que a gente fique um pouco hoje, eu quero mais que a gente olhe para o outro e fale, todo mundo faz por aí, eu vou fazer também hoje. Amém? Então olhe para seu irmão, se você tem autoridade. Então não tenha medo. Diga para ele, então não tenha medo. Você é mais do que vencedor. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. E dano algum será sobre a sua vida, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir sua palavra. Você pode aplaudi-lo esta noite? Oh, esse é o Deus que prometeu estar conosco. O mesmo Lucas, que escreve o livro de Atos dos Apóstolos, é o mesmo que registra
Lucas é o mesmo que registra Atos dos Apóstolos. E no capítulo 1, versículo 8, quando os discípulos de Jesus, e agora é a última reunião, Jesus vai ser assunto aos céus, ele pergunta ao Senhor: Senhor, quando é que tu vais restaurar a nação de Israel? Jesus disse: isso não te compete saber, tempo nem época que o Pai tem reservado para essas coisas. Mas uma coisa eu tenho a dizer a vocês: mas vocês receberão poder ao descer sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Sabe o que ele está dizendo? Vocês não precisam ter medo, eu lhes dei autoridade, vocês estão autorizados a fazer. Agora não bastava só autorizado, agora eles vão dar poder para vocês. Como tem autoridade, agora vocês têm poder para realizar todas as coisas que eu digo para vocês realizarem. Amém? E assim, ele diz assim: eu vou dar poder a vocês. Escutem, o poder de Deus está liberado para o seu povo. Amém? Por isso você não pode, nem eu, ser igual ao mundo, porque sobre nós há uma promessa de poder de Deus para realizarmos as obras do Senhor. Amém? Glória a Deus. Quem poderá ou poderia dar uma promessa que estaria com os seus sabendo que ele iria para o céu? Somente aquele que tem autoridade sobre todas as coisas, tanto no céu quanto na terra. Segundo, aquele que não está sujeito ao tempo e ao espaço. Porque imaginem, pensem comigo, como é que ele vai para o céu e ao mesmo tempo ele fica aqui? Entende? Como é que ele está lá e ao mesmo tempo está aqui? A menos que ele não seja preso ao tempo, a um espaço geográfico. E aquele que não depende do que as pessoas pensam, da física, sabe? Ele não depende de absolutamente nada disso. Então por isso ele poderia dizer: eu vou, mas eu estarei também com vocês. Eu vou, mas meu espírito vai ficar. Sabe também, irmã Eliane, porque ele disse que ele iria, mas ao mesmo tempo ficaria? Por uma única coisa: Deus o tornou cabeça de todas as coisas, mas para completá-lo, ele deu à igreja que é o seu corpo. Sabe por que você não, irmão Wilson, não está só, Carlos? Porque eu e você, nós somos o próprio corpo dele. Amém? Ele é o cabeça, mas você é o corpo dele. E eu te pergunto, como é que ele vai se separar do corpo? Ele está lá, mas ao mesmo tempo estar aí. Ei, corpo de Cristo, viva como o corpo dele, como a extensão de Deus na terra. Amém? Acompanhem, continue acompanhando comigo. Terceira coisa, é aquele que sujeitou todas as coisas e colocou debaixo dos seus pés. Abra comigo Hebreus, capítulo 2, versículo 8. Hebreus 2, 8. Hoje nós vamos ler bastante a Bíblia. Vou ler o 7 também, o 7 e o 8, diz assim: fizeste um pouco menor do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre todas as obras das suas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que ele sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Escuta. Deus sujeitou todas as coisas debaixo de quê? Dos pés de Jesus. Sabe o que ele está dizendo? Ele está acima de qualquer coisa. Amém? Ele pode falar porque ele tem autoridade.
Aliás, um dia foram prender ele, vocês lembram disso? E quando os soldados voltaram e perguntaram, por que não prenderam o homem? Eles disseram, nunca vimos homem algum falar como ele. Ele fala como quem tem autoridade. Amém? Eram os soldados que nem o conheciam, mas sabia que ele era diferente. Ele falava como quem tem autoridade. E agora, depois da sua morte, Deus sujeitou todas as coisas nos céus e na terra e colocou tudo debaixo dos pés dele. Filipenses, não estava nem na minha, mas Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 20, ele diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus não o teve por usurpação ser igual a Deus, antes esvaziou-se de si mesmo, tornando-se em forma de servo, lembra? E aí ele morreu na cruz, não é? Vamos lá, eu esqueci o restante. Eu esqueci, pastor, mas a gente lembra. Vamos lá, Filipenses capítulo 2, versículo 5, tem hora que a cabeça falha mesmo. Versículo 7 agora diz assim, antes assim mesmo se esvaziou a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, era esse pedaço que estava me faltando, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Agora ouça o que ele diz, versículo 9, pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Ora, ele se fez menor do que os anjos, aquilo que eu li em Hebreus capítulo 2. Tornou-se, agora voltando para Filipenses, como servo, figura humana, esvaziou-se, humilhou-se, teve morte, a pior morte, que foi morte de cruz, mas por causa disso, Deus o exaltou acima de todas as coisas, para que ao nome dele se dobre todo o joelho, nos céus e na terra, e toda língua confesse que ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. Sabe por que você precisa confiar de que você está seguro nas mãos dele? Porque absolutamente nada está acima dele. Amém? Não há poder das trevas algum. Aliás, ele diz assim, olha, dou-lhes a vida eterna. Ele que diz, escute essa, dou-lhes o quê? A vida eterna. E ninguém poderá arrebatar vocês das minhas mãos. Oh, glória! Você está na mão dele? Amém. Não tenha medo de ameaça, porque ninguém pode tirar você da mão daquele que pode todas as coisas. Amém? Irmãos, essa promessa de Jesus dizer, eu estou com vocês todos os dias, isso é uma promessa gloriosa, de você ter segurança na vida, de que, as ameaças que você recebe, elas não serão capazes de tirar a tua paz, porque maior é aquele que está conosco, do que aquele que está no mundo, disse João. Quem está contigo é maior do que aquele que te tenta ameaçar. É maior do que aquele que anda dizendo por aí que você não é nada. Mas vamos mais. Sabe por que o estar convosco todos os dias é muito importante? Abra primeiro Timóteo capítulo 6. 1 Timóteo capítulo 6. Versículo 14 a 16. Em nome de Jesus.
1 Timóteo 6:14, que guardastes o mandamento imaculado, irrepreensível, até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual, em suas épocas determinadas, há de ser revelada no bendito e único, presta atenção nisso, olha o que ele é, bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Agora ouça o que diz o versículo 16, o único, diga comigo, o único, que possui a imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver, a ele a honra e poder eternamente. Amém. Sabe de uma coisa? Aquele que diz que estaria conosco, ele é rei dos... Ele é rei de quê? E Senhor dos... O único que possui a imortalidade. Vale a pena andar com ele? Hã? Vale a pena acreditar? Você pode imaginar o que é segurança? Aliás, me lembrei, tem uma velha canção, escrita 1700 e alguma coisa, por uma moça cega, chamada Fanny, ou Fanny, e ela escreveu uma das mais belas canções, que até hoje se canta, segurança, acho que vocês conhecem, aquela, que segurança sou de Jesus, conhecem, né? E já desfruto gozo da luz, sou por Jesus, herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Aí a parte que todo mundo sabe, né? Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Sabe qual é a tua segurança? É porque você é de Jesus, amém? Você é de Jesus, você pode andar seguro, não há treva, sabe? Não há tempestade. Sabe, para o perdido, irmã Deusa, sabe que Jesus para o perdido? Eu sou o caminho. Ao que anda em mentira, irmã Leila, sabe o que ele diz? Eu sou a verdade. Não é? Eu sou o caminho, a verdade. Para os que estão mortos, ele diz, eu sou a vida. Entende? Qual é o teu problema? Qual é o problema nosso, se ele é tudo o que nós precisamos? Então, nele, alguém pensou que tiraram a vida dele? Ele disse, não tiraram. Eu a dou e a tomo novamente. Ele é imortal. Ele passou pela morte, mas ressuscitou para nunca mais morrer, porque ele vive pelos séculos dos séculos. Olha o que ele diz a João em Apocalipse, capítulo 1. Lembra? João ele diz, eu estava no dia do Senhor, na ilha de Pátimos, e de repente eu ouvi uma voz como voz de muitas águas, e eu virei-me para ver quem falava comigo, e então ele disse, João, não temas, eu sou aquele que estive morto, mas que vivo pelos séculos dos séculos, amém? Epa, ele está dizendo, não precisa temer, eu morri, mas eu vivo eternamente, e é por isso que eu posso descansar, quando Jesus disse, eu estou com você. Qual é a garantia de que Ele está conosco? Qual é a garantia? Abra
Efésios capítulo 1. Versículo 14. Volta só para o versículo 13, tá? Para fazer sentido. Efésios 1, 13. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa vocação, ou da vossa salvação, tendo também nele crido, fostes selados com o quê? Com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Irmão Will, sabe o que acontece? Irmã Adriana, é assim. Nós fomos salvos, fomos resgatados dos nossos pecados. Amém? Aí, não bastou só ser salvo, lavado no sangue do Cordeiro. Aliás, para mim esse é um texto maravilhoso. Ele diz que nós somos predestinados. Lembram disso, pessoal do discipulado? Nós somos predestinados. Nós fomos eleitos antes da fundação do mundo, vocês lembram disso? Nós somos lavados, purificados no sangue dele. Ele nos fez sua herança, amém? Ele nos revelou o mistério da sua vontade e ele nos selou. Agora ouça aqui. Ele nos selou com o Espírito Santo da promessa. Então, sobre você há um selo de Deus, um selo de propriedade, amém? Quem nos selou? O Espírito Santo. Para quê? Você está selado? Até o dia em que Ele vier resgatar, e quando Ele vier resgatar aqueles que Ele comprou, com o seu sangue, Ele olhará para você e diz assim: olha, agora eu vim buscar o meu penhor. Amém? Esse é o penhor da herança, é o Espírito Santo. Agora ele diz assim: eu empenhorei o Espírito Santo e coloquei ele sobre vocês, e agora vocês podem entrar na eternidade, que vocês são propriedade exclusiva minha. Você tem o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo, amém? Então você pode ficar tranquilo. Ele colocou o Espírito Santo dele em ti, para dizer para você que você jamais será desassociado dele. Ele está com você por meio do seu Espírito, habitando em você, gerando vida em você, transformando o seu coração, derramando paz, alegria. Quando Paulo escreve aos irmãos de Romanos, capítulo 5, eu acho que é o versículo 3, é melhor eu ler porque eu não erro, mas eu sei que é o capítulo 5, Romanos. É o versículo 5. Às vezes eu digo que é o 3, mas é o 5. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Ele está dizendo assim: o Espírito Santo derramou o amor de Deus no nosso coração. É mais uma segurança para que você não se perca, não ache que você anda sozinho, porque o amor de Deus que foi derramado no teu coração não foi por meio de outra coisa, a não ser do Espírito Santo que te selou para o dia da redenção. Amém? Então, irmãos, esta é uma palavra que eu quero que vocês levem no coração o tempo todo. Eu devo ter paz, porque aquele que prometeu estar conosco, ele continua. Ele me deu a promessa, mas ele me colocou dentro de mim o seu próprio Espírito, para que eu não me perca. Sabe por que você não vai se perder? Porque o Espírito Santo te guia a toda a verdade. Aquele que te selou, te guia, te ensina, sabe? Te orienta, te mostra o caminho, te traz paz, te traz alegria, sabe? Ele gera frutos.
Quais são os frutos do Espírito? Amor, paz, alegria, bondade, mansidão, temperança, domínio próprio. É Ele que vai gerando vida no nosso coração. E Jesus está dizendo: ei, eu estou contigo. Estou contigo. Deixa eu caminhar para o fim. Eu creio nisso porque nenhuma das suas palavras caiu por terra. Lembra? Mateus 24, 35, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Ou seja, Ele é a verdade. Muitas das vezes que Ele ia fazer uma promessa, Ele diz assim: na verdade, lembra que Ele estava dizendo sempre, na verdade, ou seja, eu afirmo a você na verdade. João capítulo 17, versículo 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Sabe, nenhuma das suas palavras, nenhuma sequer, passou sem que se cumprisse. Então você pode acreditar que Ele não vai te deixar só, porque Ele jamais mente. Aliás, Ele lembra, e até não foi nenhum dos grandes profetas, foi Balaão, ele disse: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, vendo Ele falado, não cumprirá aquilo que diz. Amém? Então saiba de uma coisa, Ele é Deus e Ele prometeu e a sua palavra está de pé. Ele não mentiu quando disse que estaria contigo. Pelo contrário, Ele só queria que você tivesse consciência disso. Por isso que Hebreus diz assim: aquele que se aproxima de Deus deva crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Aleluia. Sabe, por isso que sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza de fato que não se veem. E eu preciso acreditar nisso. Eu preciso acreditar que aquele que prometeu é fiel para cumprir tudo aquilo que falou. Amém? Quantas vezes eu olho e vejo pessoas, parece que não sabem para onde vão. O preço que Ele pagou foi grande demais para não deixar só. E o que essa promessa nos dá? Nos dá segurança, para que nunca pense que eu estou sozinho nos dias bons e dias maus. Eu não posso ser ameaçado pelo diabo ou ser enganado por qualquer coisa, porque sobre mim há alguém que tem uma autoridade sobre tudo. O que Jesus chama a sua igreja é para experimentar sua bondade dia após dia. Ele está dizendo assim: acredita em mim dia após dia, ano após ano. Não importa quanto tempo, quantas dores você tem sofrido, quantas ameaças tem sofrido, quando tudo parece errado, quando tudo parece, meu Deus, não tem futuro. Escuta, Deus sempre abre uma porta, e a porta que Ele abre, ninguém fecha. Mas há portas que precisam ser fechadas, e a porta que Ele fecha, ninguém abre. Ele tem autoridade sobre qualquer porta. Amém? Ei, nós vamos sair hoje daqui. Amanhã você vai enfrentar o seu dia a dia, o seu trabalho, as suas demandas. Jesus disse, quando a gente lê o grande sermão da montanha, né, o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, uma das coisas que Ele diz por várias vezes é assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, por aquilo que haver de comer, de beber, de vestir. Lembra? Aí Ele diz assim: olha, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu. Ele lembra assim: olha, o lírio do campo que hoje está bonito, amanhã se pega, corta ele e joga no fogo. Aí ele diz: nem Salomão em toda a sua glória se vestiu tão bem como o lírio do campo. Eles lembram? Os passarinhos não plantam e não colhem, mas o Senhor as sustenta vocês. Quanto mais vocês. Por isso que você não precisa ter medo. Ai, meu Deus do céu, ai, o dólar subiu, o dólar desceu, as guerras estão acontecendo, o problema está aí fora, aconteceu tudo. Pode todas as coisas abalarem, mas os que esperam no Senhor renovam suas forças. Amém? Lembra do Salmo 125? Salmo 125, lembra? Não lembram, mas vocês sabem de cabeça. Então abra sua Bíblia e eu quero que vocês leiam todo ele, mas só leia pelo menos só o primeiro versículo, Salmo 125, que eu não quero ler porque eu quero que vocês toquem sempre no texto, ouçam um texto, e que se alguém puder ler alto para mim, leia por favor.
Os quê? Todos aqueles que negociam a absoluta fé do Eterno são inabaláveis como o monte de Sião. É assim como um colar de montanhas que cerca Jerusalém. A proteção do Senhor envolve o seu povo eternamente. O cetro dos ímpios não prevalecerá sobre a terra, concedida aos justos. Se assim fosse, até mesmo os justos se entregariam à prática da impiedade. Amém. Só até aí. Agora eu quero que alguém leia numa versão atualizada ou corrigida, porque essa aí é a linguagem de hoje, né, pastor? Trinitariana, não. King James? Isso. E não se abalam. Mas o quê? Isso. Assim como os montes. Redor. Olha o que ele está dizendo. Você pode confiar no Senhor, porque você não vai ser abalado. Nada poderá abalar. Um elo. Exatamente. Não pode ser abalado. Ei, você não pode ser abalado, você confia no Senhor. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu disse a você que eu estaria com você. Agora você precisa confiar. Porque se você confiar no que Jesus disse, sabe o que vai acontecer? Nada vai abalar você. Assim como o monte de Jerusalém, os montes estão em redor de Jerusalém e ela não se abala, assim o Senhor está em derredor do seu povo e você não pode ser abalado. O que acontece contigo que pode te abalar? O que pode abalar tuas estruturas se Deus está contigo? O que pode te demover do lugar se você acredita Ele dizendo, eu estou contigo? A palavra de Deus para você esta noite é, confia no Senhor. Confia nas suas promessas. Sabe, Ele deixou o Cláudio para dizer, deixar registrado as últimas palavras. E a última palavra foi, ele falou, mas a última palavra foi, eu vou estar contigo. Todos os dias. Ele ensinou muita coisa, mas o que ele queria que ficasse, sabe, o último abraço, a última palavra de despedida, ele olha e diz, Eliane, estarei contigo todo dia. Thaís, ele dá um abraço e diz, olha nos meus olhos, estarei contigo todo dia. Você não pode se abalar, porque você é meu. Você não pode se abalar, porque se eu fui capaz de dar a vida por você, o que mais eu não posso fazer na tua vida?